Olá, meu companheiro do portal Criativamente. Estamos aqui retornando às nossas videoaulas de Java com NetBeans e dando sequência nos nossos estudos, nós vamos tratar agora dos operadores aritméticos. Na videoaula passada, nós abordamos os tipos de variáveis, as variáveis numéricas, as variáveis de texto e variável booleana. E agora, já sabendo como que nós podemos declarar variáveis e quais são os tipos de variáveis disponíveis, nós vamos começar a tratar com operações aritméticas com essas variáveis. Para tal, eu vou criar aqui um novo projeto da categoria Java, uma aplicação Java, e meu projeto terá o nome Aula 4. Estou seguindo aqui a sequência. O projeto criado, então nós temos aqui, né, o projeto Aula 004, já foi criado o pacote Aula 004 e o arquivo .java Aula 004. O código-fonte inicial já foi construído para a gente pelo NetBeans. Eu apago os comentários que são desnecessários e aqui eu já deixo o autor deste arquivo. Esse comentário diz que nós podemos obter argumentos que serão atribuídos ao vetor, ao array args. Isso nós já vimos em videoaulas anteriores. E o nosso public static void main, que é a nossa ponto de partida, que é onde toda aplicação Java começa a ser executada. Então vamos lá. Operadores aritméticos. Os operadores aritméticos são, então vamos deixar aqui aritméticos. Então, operador aritmético, já vamos colocar aqui, eu vou deixar copiar. Nós vamos começar pelo operador matemático adição. Em seguida vamos falar de subtração. Em seguida vamos falar de multiplicação. Em seguida falaremos de divisão. Na sequência, nós vamos obter o resto de uma divisão. Então, esses são os operadores aritméticos que nós vamos trabalhar inicialmente. Para tal, precisaremos declarar algumas variáveis e apresentar alguns valores. O operador aritmético adição, ele é para utilizá-lo, nós utilizamos o sinal do mais, o da subtração, o sinal menos, multiplicação é o asterisco e em divisão a barra, enquanto que o resto de uma divisão, aqui embaixo, o resto de uma divisão é o porcentagem, também chamado de mod. Vamos dando exemplos aqui então para cada um deles, né? Eu vou colocar aqui, fazer umas system.out.println adição. Então, uma variável, vamos criar uma variável chamada adição, e essa variável adição recebe 10 mais 20, e aí nós vamos dar um system.out.println em adição. Executando o nosso projeto, e olha lá, adição, o resultado 10 mais 20, ele é bem simples, né? Esses operadores aqui, eles são bem simples, bem tranquilos, né? Uma variável, então vamos aproveitar aqui o nosso código, vamos colocar aqui, subtração. Então, uma variável também int chamada subtração, que recebe 10 menos 20. E aí nós vamos dar um system.out.println na variável subtração. Executar o nosso projeto. Então, o resultado da adição, 10 mais 20, 30, 10 menos 20, menos 10. Agora nós vamos partir para a multiplicação. Então, aproveitar aqui o mesmo pacotinho. Então,
Fica fácil fazendo assim. Formatar, isso, ele já ajusta tudo para a gente. Então, multiplicação. E aqui nós vamos ter uma variável chamada multiplicação, sem acentuação, né? Então, 10 vezes 20 e apresentaremos o resultado de multiplicação. Tem que estar 200. Olha lá, multiplicação 200, tranquilo. E por fim não, quase, ainda temos o resto, né? Na divisão. Então, por exemplo, vamos colocar aqui. E aí, uma variável inteira chamada divisão, que recebe o resultado. Aqui eu vou fazer uma pequena mudança porque tem algumas coisas a mais que eu preciso explicar. Então eu vou fazer 20 dividido por 10, tem que dar 2. E olha lá, o resultado da divisão deu 2. Então vamos fazer agora algumas observações sobre a divisão. Então, observe agora, eu vou pegar a variável divisão e vou atribuir a ela o resultado de 10 dividido por 20. Tá? Então, 10 dividido por 20 tem que ser apresentado 0,5. Vamos ver o que acontece aqui. Preciso apresentar, né? Então, system.out.println, apresentar o resultado, o conteúdo da variável divisão, e veja que nós esperávamos o resultado 0,5 e foi apresentado apenas o resultado 0. Bom, vamos ver o que está acontecendo aqui. Divisão, uma variável que foi declarada como sendo do tipo inteira, portanto, ela não tem casas decimais. O resultado de 20 dividido por 10 deu 2 e foi apresentado corretamente. No entanto, o resultado de 20 dividido por 10, né, deu 2, foi apresentado corretamente, enquanto que o resultado de 10 dividido por 20, que deveria ser 0,5, foi atribuído à variável divisão. No entanto, ela é do tipo inteira, não tem casas decimais, e tivemos isso como resultado apenas o valor 0. Então, como que nós podemos resolver esse problema, ou qual é a situação que está acontecendo? Ora, se eu tenho uma divisão de inteiros, o resultado dela vai ser um valor inteiro. Agora, se nós pegarmos aqui, colocarmos 10.0 dividido por 20.0, nós temos uma divisão de valores reais, números reais, que podem ser atribuídos em variáveis do tipo float ou double, e ao executar, ele dá uma mensagem de erro, executar mesmo assim, e não apresentou. Por quê? Porque eu estou tentando pegar o resultado de uma divisão de números reais e atribuir a uma variável do tipo inteiro. Não dá certo. Não posso colocar um valor real em uma variável do tipo inteiro. Então o NetBeans nos apresenta aqui a primeira opção, que seria pegar o resultado desta divisão, que é um número real, e converter em inteiro. Então, essa simbologia colocada aqui antes da operação aritmética está fazendo com que o resultado desta operação, que é um número real, seja convertido em inteiro, e aí assim, naturalmente, ele possa ser atribuído à variável divisão. Agora, eu executo e não tenho nenhuma mensagem de erro. No entanto, o valor apresentado continua sendo um valor inteiro, 0. A variável divisão não consegue assumir o valor 0,5. Agora, se for de nosso interesse, nós precisamos obter o resultado real de um número, o número real como resultado de uma operação de divisão, nós temos que ter uma variável desse tipo declarada para a gente poder fazer a operação matemática. Então veja o que eu já deixei preparado aqui. Eu criei uma variável chamada divisão, real,
sendo ela do tipo float, e ela está recebendo o resultado de 10.0 com 20.0. Então nós vamos executar e o NetBeans nos acusou uma mensagem de erro. Mesmo que eu execute o projeto, a mensagem de erro vai ser apresentada aqui. Depois nós vamos aprender a tratar essas mensagens de erro. E qual é o problema, qual é a mensagem que o NetBeans nos dá? Então, apesar da variável divisão real ser do tipo float, o NetBeans nos diz ainda, ó, é preciso converter 10.0 dividido por 20.0 em float. E aí, do mesmo jeito que nós fizemos uma conversão para inteiro dessa forma, nós faremos uma conversão para float desta forma. Então agora eu vou pegar o nosso system.out.println, vou colocar aqui embaixo, só que ao invés de apresentar a variável divisão, nós vamos apresentar a variável divisão real. Note que não tem nenhuma mensagem de erro sendo apresentada e o resultado obtido foi o 0.5. Bom, com isso nós queremos dizer que, se tratando de linguagem de programação Java, que ela tem origem lá na linguagem de programação C, o tratamento, a forma de utilizar as variáveis nas operações aritméticas, ela é muito importante. Então a gente tem sempre que casar, que fazer com que o resultado obtido ele seja que ele nasça das variáveis corretamente declaradas. A partir daí nós teremos os resultados concretos que nós queremos. Vamos só fazer um teste aqui. Vamos dividir 15 por 20. Vamos ver o resultado. E o resultado de 15 dividido por 20 foi 0.75. E se nós tivéssemos aqui a seguinte situação: um inteiro sendo dividido por um número real. Será que isso daria algum problema? Então nós temos aqui 0.75, nenhum tipo de problema. Mas, no entanto, se nós tivermos um inteiro sendo dividido por um inteiro, o resultado disso daqui é um número inteiro, portanto, aquele 0.75, o ponto 75 não vai ser descartado, vamos assim dizer, e fica apenas o zero. E o zero, sendo convertido em float, continua sendo zero. Então, veja o que vai acontecer. E aqui nós temos 0.0. Né? Então, o zero inteiro foi convertido em zero real, portanto, 0.0. Essa é a diferença desta situação que nós temos aqui em cima e dessa situação que nós temos aqui embaixo. Né? Aqui nós temos dois números, por exemplo, aqui 10 dividido por 20, aqui em cima, né? 20 dividido por 10 armazenado numa variável inteira, e o resultado foi esse daqui, é o 2, sem casas decimais, enquanto que aqui nós temos o 15 dividido por 20, então a divisão de dois números inteiros. Isso daqui, dois números inteiros, o resultado disso é um inteiro, portanto 0.75 descarta-se a parte decimal, fica 0, e aí o 0 convertido em float é 0.0. Esse é o resultado que nós temos aqui do 0.0. Então, se eu quiser realmente utilizar as casas decimais, eu preciso criar uma divisão de reais para obter um resultado real. E aqui voltamos ao nosso 0.75. Então é preciso prestar muita atenção com relação a isso. Nosso último operador é o operador aritmético, né? É o operador resto. Então, é o operador resto. E o operador resto, ele vai pegar o resto de uma divisão de um número quando o quociente aqui é um número inteiro. Então veja só, por exemplo, 20 dividido por 6 dá 3, 6 vezes 3, 18 para 22. Observe que se nós continuássemos, colocaríamos uma vírgula aqui, ficaria 20, e então ficaria 3,3333, uma dízima. No entanto, quando nós utilizamos o operador resto,
o processo para aqui, a divisão para por aqui. E o resultado da divisão é esse 2 aqui, ó. Então, se nós tivermos 20 dividido, calcularmos 20 dividido por 6, o resultado é 3. Mas o resto de 20 dividido por 6, o resto é 2. Então, como é que nós vamos utilizar isso aqui no NetBeans? Então, resto recebe 20 porcentagem 3. Esse 20 porcentagem 3, essa operação aqui, ela vai obter o resto da divisão de 20 por 3. Lá no exemplo eu coloquei 6, né? Mas vai dar a mesma coisa, porque se nós colocarmos 3 aqui, aqui vai dar 6, 6 vezes 3, 18, e o resto é 2, vai dar a mesma coisa. Então, o resto de 20 dividido por 3 também é 2. System.out.println, se apresentarmos resto, só faltou aqui nós colocarmos qual é, né, a operação, o operador aritmético que nós estamos. Então é o operador resto. Vamos executar. Opa, deu uma mensagenzinha de erro aqui, deixa eu ver aonde foi que eu errei. E esqueci de colocar o ponto e vírgula. Então tá lá, ó. Fizemos uma adição, deu 30, uma subtração deu 10, uma multiplicação 200, fizemos algumas divisões, tivemos o resultado, dois resultados inteiros e um resultado com número real, e o resultado da operação do operador aritmético resto, que deu o 2. Então, esses são os operadores aritméticos binários. São aqueles, observe que todos eles exigem dois valores para que sejam utilizados. A adição de dois valores, a subtração entre dois valores, a multiplicação de dois valores, a divisão, o resultado da divisão entre dois valores, e o resto da divisão entre dois valores. Cabe aqui uma última observação. Quando nós utilizamos o operador aritmético resto, os valores que estão sendo utilizados, eles obrigatoriamente devem ser inteiros, pois o resto de uma divisão sempre será inteiro. A divisão para aqui. Então não é colocado aqui, por exemplo, 6, aí nós teríamos 6, e aqui ficaria 20, que dá 2, que passa para 20, que dá 2, que passa para 20, e assim por diante, né? Então, quando nós utilizamos o operador aritmético resto, os dois operandos obrigatoriamente devem ser números inteiros. Então, nessa videoaula, nós vimos os operadores aritméticos binários, com um pouquinho de atenção aqui na divisão. Foi preciso nós fazemos referência a tipos de variáveis, né? Vimos também um pouquinho de conversão de tipos, converter para inteiro, converter para float. E na próxima videoaula nós vamos falar sobre a precedência matemática. Quais são os operadores matemáticos ou aritméticos que têm precedência, que precedem uns em relação aos outros. Então, até a próxima videoaula. Aquele abraço.